Então, vamos abrir nossa Bíblia lá, Filipenses, capítulo 3, verso 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Olha só. Isso aqui faz a gente refletir, porque o apóstolo Paulo está dizendo assim para você não ficar olhando nem para trás. O que passou, já passou. Talvez se ficou lá, poxa, se eu tivesse feito aquele emprego que eu perdi, eu fui querer ser duro com o meu patrão, ele me botou para fora, eu quis não levar desaforo para casa, perdi uma grande oportunidade na minha vida financeira, hoje estou aqui remando. Quantas vezes você perdeu uma oportunidade porque se descontrolou emocionalmente, não querendo levar desaforo para a sua casa, né? Está aqui um também que era assim. Só que o apóstolo está dizendo assim, quero ler nessa outra versão aqui, talvez fique um pouco mais claro para você, na NTLH, que vai dizer assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Você tem que olhar agora para frente. Se você ficar olhando para trás, você vai colocar Deus na posição de uma criatura inferior, e Ele não é criatura, Ele é criador, foi Ele que te fez. E quando a gente fica olhando lá para trás, nas oportunidades que perdemos, nós dizemos para Deus que Ele é incapaz de nos abençoar daqui para frente. Então, não fique olhando lá para trás. Olha só, ele vai dizer assim, né? Eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Essa versão vai dizer assim: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está entendendo? Que agora você tem que correr para o seu alvo. Você tem uma meta, você tem um alvo. Seu alvo é Cristo. Sua vida agora, que era uma vida lá de pecado, coisa que você fazia errado, tem que ficar para trás, né? Vocês viram ali esse vídeo muito interessante, né? Eu sou um apaixonado por correr, né? Sou apaixonado pela minha esposa, mas também tenho essa paixão por corrida. E como ela não gosta de correr, eu ponho o tênis e vou correr, né? Só que, dá um exemplo fácil para você entender as coisas espirituais que também se refletem nas materiais. Um dia eu estava correndo, eu gosto de fazer esse trecho, dá uns 9 quilômetros mais ou menos, e eu estava fazendo esse trajeto ali, que eu saio da minha casa, vou até a canaleta do Expresso e vou lá para o Campo Comprido, e aí tem uma subida grande, mas quando eu entrei ali, é descida, aí passou um rapaz por mim assim, correndo tudo, passou assim e tal, e geralmente os atletas, eles cumprimentam um ao outro, né? Diz, oh, bom dia e tal, aquela coisa, ou boa tarde, sei lá que horário eu estava correndo lá, e ele passou por mim e não deu nem bola. Eu falei, tá bom, vai ter uma subida lá na frente, e eu gosto de subida, subida é comigo.
mas não deu outra. Eu alcancei ele na subida. Passei por ele, disse bom dia, acho que era de manhã. Aí ele, bom dia. E aí quando eu cheguei lá no topo lá, ele estava bem longe, eu fui descendo, deixei ele chegar até mim. Aí quando ele chegou, aí eu fui conversando com ele, né? Falei, daí, você corre sempre aqui e tal, né? Eu corro aqui, sim. E aí perguntei o nome dele e tal, beleza. Aí eu falei assim, daqui eu vou para cá e tal, vou pegar outro trecho, fui embora. Cheguei até o final. O que o apóstolo está querendo dizer com isso? É que você está numa corrida da fé da sua vida, que muitos já desanimaram, muitos já deixaram essa corrida da fé, muitos já sentaram nesse banco aqui. Essa igreja talvez ficaria pequena, ele teria que fazer um mezanino lá, tamanha quantidade de gente que já veio, já frequentou essa casa, já veio na sexta-feira. Muitos que eram para estar aqui, lutando pela sua família, já abandonaram, já não crê mais nem na sua oração, ele não acredita na oração dele, ele acha que a família está perdida, porque ele não acredita nem mais nele, ou então ele foi se tornando uma pessoa mais velha na fé, e ele foi achando que ele sabia tudo, e que agora ele não precisa mais buscar a Deus, que agora não precisa mais fazer campanha na sexta-feira, pela sua família. Você sabia que de uma maneira espiritual, você que é homem, cadê os homens de Deus aqui nessa casa? Você é a figura de Cristo lá dentro da sua casa, você tem uma responsabilidade com a sua família. Enquanto você estiver lá, você que é homem, quando o diabo vê um homem de Deus, ele vê uma fronteira. Sabe o que é uma fronteira? É aonde não se passa de um país para o outro, sem pedir autorização. Vários homens de Deus já abandonaram a sua casa está ruindo, porque abandonaram a sua casa, porque não fazem mais o papel de homem de Deus, de buscar pela sua casa, de buscar pelos seus filhos, que muitas vezes não estão mais na presença de Deus. Deixa eu ler o 3, porque os que receberam a verdadeira circuncisão, fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Olha só, pastor, que troço, que é circuncisão? Nem sei o que é isso. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando a criança, o menino, nasce, ele então era levado até o templo, não para ser batizado, mas para fazer a circuncisão, que era pegar o órgão genital masculino, o pipizinho do bebê, e fazer o tipo de uma fimose ali, e aquele momento onde corta aquela pelinha, do membro da criança, derramava-se o sangue, e isso era, de uma maneira simbólica, uma aliança que aquela criança estava fazendo com Deus. Com Deus. Então o apóstolo está dizendo assim, que antigamente ele vivia na carne, em cerimônias religiosas, e agora ele vai dizer o seguinte aqui, olha só, verso 4, é verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas,
eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Sabe o que ele está dizendo? Eu fui o cara que guardei todas as coisas da lei. Segundo a carne, eu era fariseu. O que era o fariseu? O cara que mais era zeloso da lei de Deus, da lei de Moisés. Ele está dizendo assim: eu era hebreu dos hebreus, eu era da tribo de Benjamim. Ele está dando o currículo dele. Ele está falando isso aqui, que foi circuncidado ao 8º dia. E era tão fanático que perseguia a igreja quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei. Ninguém podia me acusar de nada. Sabe o que ele está dizendo? Ele perseguiu o povo de Deus, ele derramou o sangue do povo de Deus, ele mandou prender os cristãos na época, amando lá de Caifás, de toda aquela raça lá. Foi ele que mandou matar as pessoas. Você veja quando Estevão, um dos primeiros apóstolos, né? Quando Estevão estava lá pregando o evangelho, as pessoas pegaram pedra e antes de irem lá apedrejar e matar Estevão em praça pública, sabe o que eles fizeram? Esses judeus, eles tiraram as suas capas e colocaram aos pés de um homem chamado Saulo de Tarso, que é o mesmo Paulo. Então, ele tinha sangue nas mãos, não só por ter matado as pessoas, mas por ser conivente com a morte dos seus irmãos. Agora, ele está arrependido. Agora ele diz assim que tudo isso, todo esse currículo dele, não valeu de nada. Ele diz assim: no passado, todas essas coisas valiam para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Ele considerava isso como lixo. Todos os estudos dele, todo o doutorado dele, esse cara aqui é mestre, esse cara aqui é doutor da lei, esse cara aqui foi o que escreveu o maior número de livros da Bíblia. Mas agora, ele diz assim que eu refuto tudo que eu aprendi como lixo. Por que ele está fazendo isso? Qual é o objetivo do apóstolo em falar tudo isso? Em dizer assim, que o currículo dele não valeu nada agora. Sabe por quê? Porque a carne dele, ele não faz mais a vontade da carne dele de matar pessoas. Agora, ele está preso lá em Roma. Agora, ele é um servo de Cristo em algemas espirituais. Ele está algemado por Cristo. Ele não faz mais a vontade dele, é isso que ele está falando. Então, quando você quer fazer a sua vontade, você está contra Deus. Quando eu quero fazer a minha vontade, eu estou deixando Deus de lado. Olha o que ele vai falar aqui. O verso 8: e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Amém, Jesus? Amém? Você entendeu? Que agora, sabe, às vezes a gente fica pensando, né? A gente fica pensando assim, que a gente quer fazer uma faculdade. Eu não, porque já estou velho, já era. E a faculdade agora é o reino de Deus. Mas às vezes você que é jovem quer fazer uma faculdade, você tem que estar muito fundamentado na palavra, porque senão aquilo lá vai te fazer desviar do caminho e te levar para o inferno, sabia? Quanta gente a gente viu que começou fazendo lá a faculdade, no primeiro semestre estava legal, no segundo já estava desviado.
Com isso, não digo que você não tem que estudar. Não, vai estudar, mas você tem que ter fundamento com Deus. E olha o que ele vai falar aqui. Verso 9, é isso? E estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. E não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Você está entendendo? Que você é a pessoa que Deus separou, que o Senhor chamou, que você tem que se guardar das coisas do mundo, que você tem que dizer não ao pecado, que você não pode voltar atrás, que você não pode mais olhar lá para trás, que a sua vida lá já era, já morreu, seu passado foi enterrado. O Senhor diz que dos teus pecados não me lembro mais. Sua vida está lavada no sangue do Cordeiro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim: eu prossigo, eu corro para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo. Então, o seu passado já ficou para trás, sua vida agora é outra. Agora, não pare de correr. Quando você para de correr, você para dar ouvidos à voz de estranhos. Pessoas estranhas vêm falar ao seu ouvido. Você está perdendo tempo em ouvir incrédulos. Tenho batido nessa tecla aqui. Pessoas que não estão na sua fé, gente fofoqueira, gente ruim, gente mal, fariseu, gente hipócrita, que muitas vezes vive no meio da igreja, enganando as outras pessoas, com uma aparência de bondade, mas dentro são cães raivosos, como ele falou aqui. Olha o que ele disse aqui no verso 2. Ele disse o seguinte: cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Ele está dizendo o seguinte: cuidado, os cães, tem outra versão que diz assim: cuidado com os cães. O que é cão? Figura do diabo. Cuidado com gente que tem aparência de bondade, mas dentro é o diabo que está ali. E vocês estão muitas vezes seguindo às vezes pessoas sem discernir se essa pessoa é de Deus ou não. Só que um dia vai ser revelado. Amém? Está entendendo? Quem está entendendo aqui? Eu estou compreendendo, sim, Senhor. Você entendeu? Porque o apóstolo mesmo está dizendo assim: não olha para trás, não para no meio da corrida. Sabe o que é isso? Daqui a pouco a gente vai encerrar esse propósito aqui. Se não me engano, no mês de maio vai começar o Vale do Sal aqui, que é um dos propósitos mais fortes dessa igreja. Você não pode parar, Daqui a pouco vai ter a reunião para quem vai trabalhar no encontro. Então, a gente já convocou aqui os homens da igreja. Claro, a gente vai fazer depois uma classificação aí, Vai fazer uma peneira aí, Marcão? Não é todo mundo que vai lá servir a Deus, não. Porque para servir a Deus, gente, tem que pagar preço. Tem que dizer não ao pecado. Então, entende uma coisa? Você não pode parar. É isso que o apóstolo está dizendo. Coloca no verso 13 lá, João. Verso 13, 14. Agora coloca para mim na versão NAA lá. Vamos mudar essa versão aí. Olha só. Assim: irmãos,
Quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Agora esquece, joga fora, enterra seu passado, entendeu? Joga lá para trás. E eu vou avançando agora. Você está entendendo? Isso não é para você parar. Tem gente que parou na fé, morreu. Tem gente aqui dentro que está parando, a gente está vendo que ele está parando. Está parando, vai morrer. A pessoa era uma bênção, mas começou a parar na caminhada. Começou a deixar de vir na sexta, começou a deixar de ir na célula, deixou de vir aqui nos cultos de domingo, que é onde recebe a comida, o alimento, começou a parar. Mas o apóstolo ali está dizendo assim: avançando, vou para frente agora, avançando, para as coisas que estão o quê? Diante de mim. Não é adiante, elas estão aqui, ó, diante. As coisas que Deus está colocando é aqui, ó, um passo de cada vez, está entendendo? Você não completa 9 quilômetros de corrida sem você dar o primeiro passo. Quem está entendendo aqui na vida espiritual? Está entendendo? Ó, semana que vem tem o seminário da cura. Por que você não fez sua inscrição ainda, abençoado? Vai lá receber cura de Deus. A pessoa era uma bênção no reino, mas foi diminuindo a intensidade. Esse é o perigo. Começa a dar desculpa. Ah, porque estou muito trabalho. Ah, porque estou com dor aqui. Ah, porque não sei o quê. A pessoa é boa de desculpa. É péssima de atitude. Deus quer que você seja uma pessoa que avance para as que estão o quê? Diante, aqui, ó. Deus está colocando propósito na tua frente, né? A liderança está pagando o preço. Vejo minha mulher lá, fazendo um jejum aí, que meu Deus do céu, pagando o preço, e aí a pessoa o quê? Despreza aquilo. O Espírito Santo está colocando para você, ó, faça isso aqui. Vou para a praia, vou para não sei aonde, vou. Olha só, aí o próximo verso. Aí diz assim: prossigo para o quê? Alvo. Você tem um objetivo na vida. Você já determinou o que você quer para esse ano? Já escreveu? Fez o seu propósito lá da nova safra? Você sabe o que você quer? Porque olha só, muitas coisas esse ano vão tentar tirar o teu foco, tentar tirar você do caminho, tentar tirar você da igreja, te desviar. Você que está pegado às vezes em pessoas, você está pegado em pessoa, você vai se desviar, abençoado. Quero te dar essa notícia aqui. Você não pode estar apegado em pessoa, você tem que estar apegado em Cristo, na cruz de Cristo, no Senhor Jesus. Não quero ninguém grudado em mim, porque eu estou apontando para Cristo, para a cruz de Cristo. Tenho discípulos? Tenho, mas andar comigo não é tão fácil não. Ele sabe que aqui no altar, aonde eu estou, o fogo é maior. E para ser meu discípulo tem que, olha, é cortar um 12 mesmo. E aí, você prossegue para o quê? Para o prêmio. Você sabe que lá no final, você vai ser recompensado. Você entendeu? E isso não é uma troca. Porque o Senhor, Ele não é chantagista, como já me chamaram aqui nessa casa. Mas Ele, para aquele que luta, aquele que vai batalhar, então eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana o quê? Vocação. Você entendeu? Que o Senhor colocou uma vocação dentro de você? Você que tem chamado ministerial aqui? Deus te chamou. Não adianta você fugir não.
Não adianta você fugir. Você que tem chamada aqui, ministerial. Nada vai dar certo na sua vida, enquanto você não se colocar aos pés do Senhor e dizer assim, e levantar sua mãozinha lá, e dizer, eu me rendo. Enquanto você não se render a Ele, assim, eu me rendo, Senhor. Pode fazer de mim o que Tu queres. E aí, ele diz assim, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem um videozinho bem antigo, do pastor Josué Irion. Ele conta essa história. Ele disse que um homem de Deus estava lá no Uruguai, se não me engano, e ele estava andando na rua, e Deus falou assim, vire essa rua. Ele virou, ele bata naquela porta, ele bateu, ele chegou lá como um profeta de Deus, e veio uma senhora, cabelos brancos, 70 e poucos anos de vida, e ele estendeu a mão e falou assim, assim diz o Senhor, para aquela mulher. A mulher olhou para ele, ele falou assim, olha, Deus te chamou quando você era jovem, para você ganhar almas para mim, e você disse não, porque você disse que era jovem, você tinha que aproveitar a sua vida. Depois eu te chamei novamente para você ganhar almas, e você disse que você agora tinha casado e tinha que cuidar dos seus filhos. Depois você ficou avó, e eu te chamei para você ser missionário lá na África, ganhar os africanos para Jesus. E você disse que agora você era avó e tinha que cuidar dos netos. Então hoje, mais de 1 milhão de pessoas estão descendo a sepultura sem salvação e indo para o inferno. E esse sangue eu vou requerer de você. Sabe o que aconteceu? A mulher, morreu ali, empacotou. Por quê? Porque quando Deus chama a pessoa, ela não pode dizer não a Ele. Esse recado aqui, se é para alguém hoje, então tome posse, volte e levante sua mão e diga assim, eu me rendo à cruz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Atenção, igreja, temos uma aniversariante aqui.